Bem-vindos, senhoras e senhores. Eu sou o arquiteto Renato Delime. Você está no Arquipod, o seu podcast de arquitetura, design e tudo mais que for interessante. Com patrocínio de Casa Suprema Marcenaria Personalizada, móveis planejados prêmio com atendimento incomparável. E Venuti, moda fitness feminina para mulheres extraordinárias. Vista-se para brilhar. Ana, muito obrigado por você ter vindo. Boa noite. Boa noite, tudo bom, Ana? Eu que agradeço esse convite, eu fiquei muito surpresa. Me deu até um frio na barriga, vou te contar, viu? Mas eu tô super feliz de estar aqui, isso é um grande desafio e eu gosto muito de desafios. Então, assim, eu só tenho que te agradecer. Não, que bom que você veio, que eu sei que você tem muita coisa interessante para contar. A gente já teve um papo um tempo atrás e um tempinho curto que eu falei com você, eu aprendi muita coisa e hoje eu quero aprender mais. Tá bom? Que bom, que eu também aprendi com você, então vamos aprender juntos. Ai, que bom. Ana, então, para quem não te conhece, CPF, identidade, comprovante de endereço. Vamos lá. Meu nome é Ana Paula Berto, eu sou mãe de 3 filhos incríveis, o Pedro, a Ana e a Maria. Sou esposa do Anderson, sou casada há 30 anos. A minha formação é design de interiores e a minha profissão é vendedora. Eu amo ser vendedora, eu gosto de ser vendedora. Que bom. Olha só, essa questão de vendedora, eu vou querer discutir com você, que foi aquele assunto que eu falei que eu aprendi com você, né? Porque vender é uma arte, né? Vender é uma arte. Não, e a gente tem muitas possibilidades de aprendizado um com o outro. Ótimo, 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 ótimo. Ó, tem uma brincadeira que eu faço sempre com meus convidados, que eu peço para ele me trazer uma mídia. E o que você trouxe para mim? Ah, vamos lá. Eu trouxe com muito carinho. Eu sou empresária e lá no meu ramo, um ramo de decoração, lá no ateliê a gente faz cortinas, persianas, estofados e eu trouxe com muito carinho para você uma almofadinha que tem um cheiro especial. Olha. É o que a gente faz lá no ateliê e aqui eu fiz um bordado onde tá escrito: aqui dorme uma pessoa extraordinária. Olha, que legal. Eu acho que nós podemos ser, sim, uma pessoa extraordinária. Porque a gente merece. E os medianos, eles não alcançam o sucesso. E sim as pessoas extraordinárias. E eu acho que estar aqui é um sucesso, é uma vitória sua e eu me sinto vitoriosa também pelo convite que você me fez. Obrigado, então obrigado. Tá feito aqui com muito carinho, espero que você goste. Nossa, eu tenho certeza. Olha só, o que é a mídia? A mídia é tudo aquilo que traz uma informação e você inovou. Ah, mas eu trouxe outra coisa também. Ó, deixa eu mostrar pro pessoal aqui, ó. A almofadinha tá aqui, ó. Aqui dorme uma pessoa extraordinária. Ah, e tem um cartãozinho aqui também. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que tem nesse cartãozinho aqui. Posso tirar aqui. Quer que eu te ajude? Não precisa não. Pode deixar que eu acho que eu já me virei aqui. Ó, obrigado. Obrigado. Eu vou abrir para mostrar melhor pro pessoal. Mas é cheiroso mesmo, hein? Tá, esse cheiro é um cheiro muito especial. Vou te dizer por quê. Tudo que a gente faz no ateliê, ele vem com esse cheiro. E esse cheiro, você faz assim, ó. Cheira, absorve, porque é o cheiro da riqueza. Nossa, que legal. Olha só, você sabe que tem essa coisa aqui que algumas lojas elas têm o aroma dela, Sim. né? E eu queria ter o meu, sabe? Esse é o cheiro. Esse é o seu. Esse é o meu. Nossa, pena que é o cheiro da riqueza. Cheiro. Cheiro da riqueza mesmo. E você é uma pessoa extraordinária. Nossa, vou deixar aqui. Obrigado. Todo obrigado. dia você também olhe demais. para ela. Eu não sou tanto quanto você, não. Eu não sou tão extraordinário quanto você, não, mas vou deixar aqui. Vou ler o cartãozinho agora, tá? Tá. Opa. Nossa, que legal. Renato, feliz. Querido Renato, feliz por participar com você desse desafio. Desejo que seja para que possamos subir alguns degraus. Ótimo. Parabéns por essa iniciativa que trará grandes resultados. Olha só que bonito. Lindo. Adorei. Ana, muito obrigado mesmo, viu? Você inovou. Você colocou a mídia. Ai, que bom. Agora eu vou dormir com a cabeça na mídia. E sentindo o cheiro da riqueza. E sentindo o cheiro da riqueza. Muito bonito. Uma outra coisa que
eu trouxe também, porque você falou sobre mídia, eu trouxe um livro é um livro de cabeceira, e é um livro que me ajuda muito. Eu acho assim, para a gente ter... a gente tem a possibilidade de ter uma mente campeã. Isso faz com que a gente almeje novos objetivos, novos desafios e a gente corra atrás. Mas para isso a gente tem que ter uma mente campeã. Então, eu indico esse livro aqui para todos lerem, que faz total diferença. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui. Esse é seu livro de cabeceira? Esse é o meu livro de cabeceira. Deixa eu ver aqui quem que é o autor. François Ducasse. E ele fala de quê? Esse livro, o escritor é um técnico de esportes, né? E aonde ele fala como ele treina os seus jogadores para que eles tenham uma mente de campeão, para que eles sejam verdadeiros campeões. Entendi. Então, o sucesso começa aqui. É o que você diz, é o que você faz junto com a ação. E eu acho que faz total sentido nessa questão das vendas, né? O que a gente busca, o que a gente almeja. Ana, olha só, gostei muito, mas tem uma coisa que assim, eu tô me segurando para te perguntar. Tá? Tem umas coisas que eu já sei a seu respeito e que gerou em mim assim, uma grande admiração, entendeu? Vou começar nosso assunto até com um papo que a gente teve um tempo atrás. Eu lembro que você me contou uma vez que você fez aquele 6 em 7 e conseguiu fazer o 6 em 7, né? E que você, sempre que tem algum treinamento de venda, você vai lá e faz. Eu lembro direitinho, Renato, se tiver que eu pegar um avião e ir lá em São Paulo, pagar 5 mil para assistir uma palestra, eu vou lá e vou. Por quê? Que benefício que você acha que traz para você disso aí? Olha, primeiro, eu acho que é a atmosfera. É você estar aonde pessoas melhores do que você, que pensam mais alto do que você, estão. Eu acho que a vida é um grande aprendizado e a gente aprende com pessoas. A gente não faz nada sozinho. Então, assim, o fato de você... Eu acho que é um estudo mesmo, né? Um estudo de desenvolvimento, um estudo de autocontrole, um estudo de inteligência emocional, inteligência tecnológica, inteligência espiritual. Eu acho que a gente pode conectar com pessoas diferentes que têm um resultado diferente do que aquilo que a gente quer. Porque se a gente tem um resultado e a gente fica reclamando desse resultado todas as vezes, a gente não vai chegar a lugar algum. Entendi. Então, é por isso que eu estou sempre conectada a aprender coisas novas. Porque o nosso produto, assim, as vendas não é o produto. É aquilo que a gente entrega para o cliente. E, às vezes, o produto, o tecido, a madeira, é só um detalhe. Entendi. Porque eu já vi dizer também que você não vende, a pessoa compra. Você tem que ajudar a pessoa a comprar. Não é isso? Por exemplo, você não vai numa concessionária e sofre a venda de um carro. Você vai na concessionária e compra um carro. E quem te ajudar melhor a comprar esse carro é que vai te vender esse carro, não é isso? Então, eu acredito que é assim, ó. Por exemplo, quando a gente vai atender um cliente, a primeira coisa é você entender qual é o desejo que ele tem. E você só vai saber o desejo que ele tem, o que ele precisa, o que ele espera, o que ele almeja, você só vai entregar se você perguntar. Então, não adianta você oferecer um produto ou um serviço porque é aquilo que você quer. Então, assim, muitas vezes as pessoas dizem, eu já ouvi imensas vezes dizer, faça aos outros aquilo que você gostaria de ser feito a você. Uhum. Então, eu acho que é um pouco diferente. Faça aos outros aquilo que ele gostaria que fosse feito para ele. Entendi. Então, você alcança o resultado. O resultado de quem? O resultado da sua entrega. Tem aquela experiência, né? Porque a pessoa já rala tanto para ganhar o dinheiro. Acho que na hora de gastar tem que ser... eu acho que o dinheiro, ele é feito para gastar mesmo. Só que é feito para gastar de um jeito certo.
né? O cliente, ele espera isso de você. O cliente espera isso de mim, que a gente direcione a melhor opção para ele. Então, você só direciona a melhor opção fazendo perguntas. Eu não entro numa casa para fazer boletos ali. Eu entro numa casa para realizar sonhos. Exatamente. E eu tenho que saber qual é o sonho, o que está por trás, sabe? Entendi. Olha só, isso é interessante, isso aí vale de dica até para os arquitetos que estão vendo a gente, porque a gente vê no mercado, às vezes, o arquiteto vivendo o sonho dele. Né? E você falou assim que você tem que ouvir o cliente, né? O vendedor, muitas vezes a pessoa pensa que para vender tem que falar bem, a pessoa tem que mais é que ouvir bem, né? Entender os anseios do cliente e dar aquela boa experiência para ele na hora da aquisição, para ele também ter a segurança que ele está comprando aquilo que ele está fazendo uma boa compra, né? Fazendo uma compra certa, não é isso ou não? Eu acho que essa é a boa comunicação. A boa comunicação não é a comunicação que você coloca aquilo, o produto que você quer vender. Você tem que vender aquilo que o cliente precisa. Porque o cliente, ele entende isso, ele enxerga, ele vê. E quando ele se sente satisfeito, o que ele vai fazer? Ele vai ficar feliz com o produto que você entregou, vai ter um resultado que ele esperava e outra, ele vai te recomendar para outras pessoas. E é isso que a gente quer. No caso dos arquitetos, eu trabalho com vários arquitetos, tenho várias parcerias. Eu sou uma extensão do projeto. Eu sou a realização do projeto do arquiteto para o cliente, porque eu dou continuidade na beleza de tudo que vai na casa daquilo que eu faço. Então, primeiro que eu tenho que fazer o meu melhor. O meu melhor não é o que eu fiz ontem. O meu melhor é o que eu proponho para fazer hoje. Então, assim, quando você tem essa mente de campeão, você tem a coragem. Eu escutei uma frase de um mentor uma vez que é o seguinte: o trabalho devolve. O trabalho devolve. É você, primeiro, acordar e estar disposto a ser diferente hoje. O que é estar disposto? É se conectar com aquilo que você é, com aquilo que você almeja, decretar no seu dia como vai ser, sabe? Então, quando você chega na casa do cliente e que você tem essa disposição de fazer o seu melhor, de entender aquilo que ele quer e vibrar com ele na entrega, o dinheiro, ele fica... Ele é uma consequência. Ele é uma consequência, sabe? Ana, você nunca pensou em montar um curso, não? Você tem tanta coisa, já trouxe tanta bagagem, já leu, já estudou, já aprofundou tanto nisso aí. Sim, eu já fiz várias mentorias de vendas, mentorias de inteligência emocional. E isso só tem, assim, me feito uma pessoa melhor. Eu vejo o seu olho brilha quando você fala. Brilha. Quando eu falo de vendas, assim, eu amo vender. Faz, né? Eu amo vender. Se alguém quiser entrar em contato com você, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Ana Persiana. É super simples. Ana Persiana. Arroba Ana Persiana. Ana Persiana. Lá tem um pouquinho do que eu faço, um pouquinho do que eu sou. A vida é muito corrida. Eu acordo às 4 horas da manhã, às 4h50 da manhã eu acordo, que é para programar o meu dia. Na verdade, eu começo a programar o meu dia um dia anterior. Nossa, eu tô usando um pouco dessa energia sua, viu? Mas eu acordo cedo e começo a programar o dia, porque eu acho que tudo que a gente almeja e tudo que a gente espera, primeiro tem que ser criado na nossa mente. E aí, aonde a mente vai, o corpo é obrigado a ir. Verdade, verdade, verdadeira. Eu sempre falo assim, as pessoas pensam assim, tem uma coisa que eu tenho pra mim que é assim, você pensa, você fala, você coloca no papel e acontece. Né? Muitas vezes as pessoas só acontece se tiver ação. Se não tiver ação, não acontece, não. A ação começou devagarinho, né? Porque às vezes assim, você vai devagar e vai acontecendo. Igual fui montar esse podcast aqui, fui devagarinho. Né? Fui andando e fui quebrando as pontes para trás. Agora não tem volta, comprei o microfone.
É Eu comprei a verdade. câmera. Agora eu fiz assim, você vai quebrando suas pontes para trás e não tem como voltar daquele ponto. Então eu me forcei, por exemplo, a montar esse podcast, vamos dizer assim, porque não é fácil, né? Chegar aqui e dar a cara para bater. Mas eu tenho interesse em saber mais de você. Ah, Você acha que a pessoa, além das suas técnicas de venda, você falou assim que existem as técnicas, você indicou o livro e tudo. Você acha que a pessoa tem que nascer ou ela dá para se formar um vendedor? olha, nascer, você pode até nascer com. A gente nasce com dons. Tem pessoas que. Todas as pessoas têm dons, né? Tem pessoas que têm mais dons para venda e tem pessoas que têm menos. Mas eu acho que depende muito da sua dedicação. E saber aonde você quer chegar é fundamental. Ana, Você nem precisa saber vender. Mas se você estiver determinado, você vai aprender de qualquer jeito. não, fantástico, fantástico. Eu vi isso também, foi do dono da WhatsApp, eu esqueci o nome dele agora, Geração de Valor. Gente, como é que me foge o nome agora? Ele fala isso, que você pode se formar para vendas, né? Existe uma técnica que você pode se adestrar nessa técnica e se Eu tornar um bom comecei a vendedor. vender, vou te falar quando eu comecei a vender. Eu comecei a vender, eu tinha 7 anos de idade. Eu vendia os meus lanches na escola. Minha avó fazia uns bolos muito gostosos e eu levava fatia. Só que os meus colegas experimentavam um pouquinho. Aí eu falei, bom, eu preciso de dinheiro no meu cofrinho. Então, eu vou começar a vender os meus bolos. Isso eu comecei a levar uma fatia, depois 2 fatias, 3. Comecei a levar uma vasilha inteira de fatias. E eu gostei. Eu gostei de vender, sabe? Eu gostei de ter o dinheiro para eu comprar aquilo que eu queria. Que fosse um gibi, que fosse um passeio, um picolé, um sorvete, não interessa. Mas eu sabia que aquilo ali ia me trazer algum benefício. Então, assim começou. E aí, os anos se passaram, estudando. Quando eu sempre vendia alguma coisa, assim. Eu até já lavei os pés dos meus tios, quando eles jogavam buraco e eles sujavam os pés. Não quer uma lavadinha nos pés? Eu cobrava. Eu comprava pote de sorvete e vendia a bola de sorvete. Então, assim, a venda já estava em mim. Eu acho que eu já nasci vendendo. Só que aos 16 anos, 17 anos mais ou menos, eu vi um tênis no pé de uma moça. E eu adorei aquele tênis. E a minha mãe de família muito simples. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar aquele tênis. Era um tênis hoje como se fosse R$1.000. Onde é que eu tinha coragem de falar para minha mãe me comprar um tênis de R$1.000? Não dava. E eu falei, então o que eu vou fazer? A minha cabeça já era voltada para a solução. Falei, se eu quero comprar o tênis, o que eu tenho que fazer? Trabalhar. E aí eu falei, olha, onde que eu trabalho? Fui atrás de alguém, uma jovem como eu, e falei assim, onde é que você trabalha? Eu trabalho num shopping, na loja tal. Eu falei, eu vou lá. E aí eu fui lá, eu falei, olha, eu quero trabalhar aqui e como eu faço para preencher uma ficha? Aí a moça olhou para mim, a gerente, falou assim, tem uma ficha de papel, era papel, preenchi. E aí, 2 dias depois, me ligaram para trabalhar como freelance no Natal. E nesse freelance de Natal, eu fui contratada, comecei a gerenciar uma rede de lojas, onde já tinha 100 funcionários. Depois, uma loja no shopping em Goiânia. E grandes desafios. Eu acho que o ser humano, ele é movido a desafios. Às vezes as pessoas não sabem disso. São os degraus que a gente tem que passar para que a gente chegue no patamar que a gente almeja. Porque senão você vai ser sempre uma pessoa mediana. E vai sempre ficar reclamando. Ou então, olhando a grama do vizinho. Ana, é engraçado que eu vendo você, né? Volta naquele assunto que eu falei, que o vendedor ajuda a pessoa a comprar, né? Ele é um especialista em alguma coisa e ele ajuda a pessoa a comprar. O vendedor, ele tem um estereótipo. Você vai assistir um filme, vai ver qualquer coisa, o vendedor é sempre aquele malandrão,
né? Aquela pessoa que quer passar a perna na pessoa e tal. Mas olhando para você, eu vejo isso diferente. Então eu acho assim que você acaba quebrando esse estereótipo do cinema, dessas coisas assim, né? Com essa sua energia, você contando essa história sua de infância e tudo. E outra coisa, essa história sua de infância, eu já ouvi ela algumas vezes. E sempre termina em sucesso. Você pode ver que os milionários, eles sempre começam... Como é que começou a sua história? Eu vendia, eu dava lá na escola, fazia assim, assim, assado. Que conselho que você dá para quem acha que tem essa veia sua também de vendedor? Porque eu senti que você tem um fogo que queima aí, né? Essa empolgação com isso aí, o carinho que você tem pela sua profissão. Que conselho que você dá para alguém assim que sente que tem isso aí também e quer iniciar? Olha, eu amo vender. Primeiro, eu vou falar para as pessoas que gostam de vender e às vezes se sentem muito tímidas para isso e às vezes acham que não tem o dom. A partir do momento que você começa, você tem que começar. Você tem que estudar. Não dá para ser um bom vendedor sem estudar, porque senão você vai ser igual todos os vendedores. Tudo na vida você tem que se dedicar. Tudo. Não tem nada. Se você quer ter um sucesso, você tem que se dedicar para ser diferente das outras pessoas. E eu acho que na venda é a mesma coisa. Você está dizendo aí que muitos olham, vê os vendedores como aquele que quer arrancar o seu dinheiro, certo? Isso, como isso. você disse no início, para mim, vender é uma arte. Mas vender, para mim, é muito mais. É eu entregar aquilo que você quer, porque é uma troca. Eu entrego para você aquilo que você precisa e você paga para mim por isso. Então, não é arrancar o dinheiro de ninguém. É uma troca de experiência, é uma troca de serviço, é uma troca de doação. No meu caso, o que eu mais gosto na venda é entrar na casa das pessoas. Eu entro e saio da casa das pessoas todos os dias, o dia inteiro. E eu entro na casa de famílias. Os lares, para mim, eles são sagrados. É como se fosse uma igreja. Então, eu entro lá para ouvir as histórias. Muitas das vezes, histórias confidenciais, que os clientes falam para mim e ninguém sabe. Uma vez, o meu marido está aqui, que não me deixa mentir. Alguns anos atrás, eu não sei nem se ele lembra disso, ele virou para mim, ele falando para uma pessoa, ele disse assim, eu gosto muito quando a Ana Paula chega e conta como é o dia dela. O meu dia, ele nunca é igual ao dia anterior. Porque eu vou sempre em casas novas, pessoas diferentes. E eu acho que o respeito de conhecer cada pessoa, entender o que cada pessoa precisa, o desejo de servir e fazer o melhor, me traz o resultado que eu quero hoje e o resultado aonde eu vou chegar. Porque eu sei que eu vou chegar lá. Sabe? Eu sei que eu vou chegar lá, porque eu mereço um resultado extraordinário. Eu estou lutando para isso. O meu caminho é esse. Entende? E isso passa por você entender o que é a venda. A venda é uma troca. Verdade, é verdade. Ana, seu entusiasmo me contagia. Eu tenho que frequentar suas palestras. Você já deu alguma palestra, alguma coisa assim? Não. Eu já dei uma vez. Eu até fiz um curso de venda, assim, tá todo escrito no papel, mas eu nunca levei pra frente. Você não tem canal no YouTube, não? Não, não tenho. Inclusive, eu já gravei vários vídeos e não coloquei no YouTube, você acredita? Ah, não, menina. Eu vou te confessar uma coisa. Todo mundo tem uma dificuldade. Mais um desafio que é sobre a inteligência tecnológica. Eu ando me desafiando todos os dias. É difícil, né? Mas você corta essa parte. Não é difícil. É possível. Não vou cortar. Não é que é difícil, sabe? É porque é uma coisa que eu não estava acostumada a fazer.
Você fala assim, tá tendo uma dificuldade com a tecnologia de Com a colocar? tecnologia, com o Instagram, em gravar vídeos, em postagens. Mas, Ana, eu vou te falar uma coisa aqui. Eu sigo muita gente boa na internet. Os melhores, eles não têm nem edição. O cara coloca o celular em cima da mesa, dá o play, fala, desliga e faz o upload. Não tem vinheta, não tem nada. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Dr. Rodrigo Silva, que ele é doutor em arqueologia, ele é pastor, né? É um homem muito erudito, que eu sigo sempre. É ele o celular no quarto do hotel. Não tem nem microfone de lapela. Pois é, eu escuto isso todos os dias. Mas Pois aí é. a gente tem uma mania de querer florear muito as coisas. E isso acaba dando muito trabalho. Por quê? Trabalho porque gasta tempo. E o nosso tempo é super precioso e você acha que por o tempo ser precioso, você não pode parar para ficar fazendo isso. Então, acaba sendo uma coisa que vai adiando. E eu tô fazendo, hoje mesmo, eu parei. Hoje eu não atendi cliente. Eu falei, o meu desafio de hoje é gravar 10 vídeos, eu vou editar, eu vou colocar no Instagram. Eu comecei a fazer stories. Assim, não tá bom, mas é assim que eu sei fazer. É assim que eu tô aprendendo a fazer. Mas o que importa é o conteúdo, sabe? menino. O que importa é o que você tá falando. Tem tanta gente bem produzida que não tem nada para dizer, sabe? E outra coisa, as redes sociais, se você prestar atenção, elas presenteiam quem faz na hora. Por exemplo, se eu faço uma gravação para o Instagram ao vivo, ele impulsiona mais. Se eu gravar direto do celular e postar, ele impulsiona mais do que eu gravar na câmera do celular e depois jogar. Eu já percebi isso. Não, eu acredito. Isso Então, é mesmo. ele quer que você produza mais conteúdo. Né? A qualidade do conteúdo não é... porque o próprio celular já tem uma qualidade boa. Né? Então, a qualidade é o que você está dizendo. Você vai reparar o seguinte, tem muita coisa extremamente bem produzida que não está dizendo nada. E tem gente que com o celular na mão passa uma mensagem bacana que viraliza. Né? Você vê, por exemplo, assim, os meninos lá na África dançando igual o Michael Jackson, só com o celular gravado num take só. E a gente fica ali olhando aquela dancinha e achando descalço, na poeira, aquela bagunça, só que você vê aquela empolgação. E eles têm o brilho no olho que você tem. Você tá falando comigo agora. Então, ó, sem brincadeira, se você... Mas, ó, Renato, eu tô melhorando. Faz seu canal no YouTube que eu quero ser o primeiro a te seguir. Tá joia. Eu quero ser o primeiro inscrito Vou colocar lá do seu e vou te canal no avisar. YouTube. Sim. Tá Eu bom? comecei a gravar vídeos, não de vendas. Eu comecei a gravar vídeos sobre inteligência emocional. Mas para me fortalecer. E aí eu gravo alguns vídeos e coloco no grupo da família. Mas eu vou começar a colocar no YouTube. Mas é assim mesmo, você começa... É igual você ter uma banda de rock. Se você não for uma banda feita, primeiro você faz sucesso com sua família, depois com seus amigos, depois na escola, depois no bairro, depois na cidade, depois no estado, depois no país, depois que vai pro mundo. Eu falo assim que eu gosto muito de rock e gosto dessa banda raiz, que os caras são amigos de infância, não aquela banda fabricada, sabe? Então, se você já mandou no grupo da família e teve a aprovação, quer dizer que tá tudo ok, né? Então, ó, te incentivo de coração, você tá pronta, sabe? Eu acho que você tem só que botar o celular aqui em cima da mesa e gravar, no máximo, um microfone de lapela. Vou fazer Coloca isso. uma Eu já tô lapela. fazendo, já. Hoje Eu vi já suas foi uma postagens, grande... eu lembrei de você também, que você já estava na minha lista, mas assim, eu lembrei e falei, não, só tenho que chamar a Ana agora, porque a Ana já tá no pique. Eu vi que você fez umas postagens bacanas, essa semana passada também, Sim. sabe? E pra mim tá perfeito, não tem que mexer nada. Não vai ser uma edição, uma vinhetinha, uma introduçãozinha, uma coisa que vai melhorar. Né? Foi feito. As pessoas falam assim, o feito é melhor do que o não feito, tá? Eu falo, o mal feito é melhor do que o não feito. Ah, mas mal feito não serve. Lógico que não serve, mas quando não existe, não existe. O mal feito, pelo menos, existe. Não estou dizendo que o seu vídeo é mal feito. Eu estou dizendo assim até como uma forma de incentivo. Porque pra gente, nunca está bem feito. Né? Eu acho que a gente tem uma teoria de perfeccionismo, de cobrança muito grande, com medo do que os outros vão dizer. E eu acho que a gente tem que derrubar isso por terra. Eu venho trabalhando isso em mim e eu tô tendo resultado. Eu vejo que o fato de eu ter gravado vídeos hoje, ter gravado vídeo semana passada, ter postado no Instagram, mesmo não sabendo exatamente combinar cor, mesmo gaguejando, sabe? Ninguém vai te julgar por isso. Então,
O julgamento É seu. É meu. Ó, eu vou te falar, eu vou falar pra Então, você a mesma assim, coisa que isso tem que acabar. Isso tem que acabar, não. Isso vai acabar. Isso já acabou. Tá Ó, decretado aqui, já acabou. Ana, os primeiros vídeos que eu fui gravar, porque hoje é o seguinte, tudo você tem que gravar um videozinho. Não dá, né? Primeiro vídeo que eu ia gravar, minha cara ficava dura, assim. Eu ficava assim, oi, gente, não sei o que. Parecia que eu tinha congelado a cara, assim. Eu falei, não aceito. Aí eu vi um rapaz falar, inclusive eu quero chamar ele pra vir aqui. Não vou falar o nome não, mas eu quero chamar pra vir aqui. Ele chegou aí e falou assim, pessoal, vamos gravar um vídeo. E gravou um vídeo bem legal. Vamos lá, pessoal, tamo aqui, não sei o que, tá. Aí todo mundo ficou assim, nossa, que legal. Eu falei assim, eu fiz desse jeito que eu já fiz 200. Sim. É a partir do 200 que você fica bom. Aí o que eu comecei a fazer? Eu ia falar com o cliente, eu mandava um vídeo. Eu ia falar com a minha mulher, eu mandava um vídeo. Aí você vai descongelando. Boa estratégia. Você vai descongelando. Boa É estratégia. lógico assim, a gente nunca fica do jeito que a gente gostaria e sempre vai ter alguém para criticar, né? Sim. Mas assim, quanto mais você grava, por exemplo, eu fiz um podcast aqui, tá me dando um trabalho danado para editar, porque eu ficava fazendo assim, concordando com a pessoa. Só que esse tava enchendo o saco. Aí você fez daqui a pouco você vai melhorando, né? Por exemplo, hoje é a gravação do quarto, eu tenho certeza que vou ficar bom no 100. Com certeza. A hora que chegar no 100, vai estar mais à vontade, vai Eu estar mais acho que tranquilo. a gente melhora, sabe? É no caminho. É você não parar. É fazer um pouco cada dia. É isso que você está falando. Tem que ter movimento. Se não tiver movimento, você estaciona. E as coisas não acontecem. E se você parar, retrocede. Exatamente. E as coisas começam a não acontecer mais. Você fica até paralisado. Por exemplo, teve uma época que eu fiquei um pouco paralisada. Eu não sabia o que eu iria fazer para captação de cliente, por exemplo. De vez em quando não é que falta tempo, falta ideia, né? Normal. Como eu não sabia, eu simplesmente paralisei. Eu saí do movimento. E isso veio a paralisação. Quando você tem a consciência de você fazer de novo, é isso que a gente está fazendo aqui. Quando você tem a consciência, as coisas começam a mudar. Quanto mais pratico, mais sortudo eu fico. Mais sortudo eu fico, exatamente. Então, tem que praticar, e tem que fazer, tem que praticar, né? Exatamente. Né? E essa brincadeira que eu faço até com a mídia, porque a gente está numa mídia nova hoje, né? Eu até falo assim com as pessoas que eu vou conversar no podcast, é como se fosse uma autobiografia que você faz em áudio e vídeo. Né? Por isso que eu peço para os convidados, olha, fica à vontade, conta histórias da sua vida, né? Por exemplo, você está passando suas experiências aqui, você está escrevendo um livro agora em áudio. Você trouxe um livro, eu tenho certeza que já passou na sua cabeça escrever livro, que quem lê pensa Olha, em escrever. de tanto que eu escrevi, eu já acho que já tem um livro. Você já tem um livro? Se eu te falar que o tanto que eu já escrevi, vários caderninhos escritos, já tem um livro. Só botar na mão do editor. Só botar na mão do editor. É porque as editor. pessoas pensam assim, que eu vou escrever um livro, eu tenho que ser editor de vídeo. Não tem, você tem que ter só a ideia, né? Eu vi isso aí do Pablo Marçal. Ele falou, eu escrevi um livro no avião. Peguei o celular, fui falando, eu cheguei, mandei o áudio para o editor, falei, agora você se vira, organiza isso aí, essas ideias. O editor vai lá e organiza aquelas ideias. Depois ele vai ler, vai ver se aquilo está realmente de acordo com o que ele estava pensando. Vai colocar na ordem faz certa. Alguma correção. Não, até o próprio editor, ele organiza as suas ideias. Às vezes as ideias a gente ficam soltas, né? Então, quer dizer, eu acho que o mundo não pode ficar sem seu conteúdo. Eu acho que você tem que dividir isso com as pessoas, tá? Divide aí no seu canal do YouTube, divide aí no seu livro, e quando você escrever o livro, você volta aqui, que eu quero falar com você também do seu livro. Tá bom. Eu tenho certeza. Vou fazer uma dedicatória para você. Obrigado. Eu sei que eu não mereço, mas... mas é isso aí. Ana, sim. Uma curiosidade. Eu vi, é um marketing bacana, porque você não esquece. Ana Persiana, quem colocou esse apelido em você? Ana Persiana, quem colocou esse apelido em mim? Antes, a empresa, né? O nome da empresa era Lalute Persianas. Muitos anos ficou assim. Essa empresa tem 20 anos. E um dia, eu fui atender um cliente muito especial. O nome dele é Dom João Braz de Avis. E aí eu fazendo as cortinas de Dom Braz de Avis, que era o bispo aqui em Brasília, né? E ele me chamou, Ana Persiana. Eu falei, oi, Dom João. Aí ele falou, seu nome vai ser Ana Persiana. Aí eu fiquei pensando comigo. E foi um bispo que fez isso aí? Se o bispo, ele teve essa percepção, ele teve essa vontade, ele deu essa dica, quem sou eu para mudar?
Isso aí eu acho que foi até uma coisa de Deus mesmo, viu? Porque olha só, é inesquecível. Ana Persiana. É. E muitos me conhecem por Ana Persiana. É inesquecível. Assim, eu acho que é um slogan, sei lá, uma marca, fica bem bacana. E dá aquela proximidade, né? Tem um pouquinho assim de... Fica mais próximo, não é aquela coisa sisuda, apesar de você trabalhar com artigo de luxo, né? Sim. Ana, outra coisa também, eu acho que você pode vender qualquer coisa. Você pode vender iate, você pode vender helicóptero, você pode vender jatinho, né? Porque as pessoas compram, eu já ouvi falar que as pessoas compram dos iguais. E você passa uma confiança bacana, né? Você trabalha com o mercado mais de luxo, que eu sei. Sim, eu trabalho com clientes, eu atendo clientes que têm um poder aquisitivo mais alto. Como é que é atender o mais alto? Que cuidado você deve ter? Não cuidado no sentido de precaução. Eu falo cuidado, assim, o zelo que você tem que ter para atender esse tipo de público. Olha, eu acho que o cuidado começa até ao vestir, tá? Então, acho que tem a roupa adequada para os momentos adequados. Então, começa por aí. Outra coisa é saber sobre os assuntos do que aquelas pessoas estão dizendo. Eu gosto muito de conhecer o meu cliente um pouco antes de quando eu vou atendê-lo. Para saber como é que ele é. Se ele conversa mais rápido, se ele fala mais devagar, se ele é uma pessoa que se importa mais com família, ou se ele é mais ligado ao trabalho. Por quê? Isso faz parte da linguagem. A linguagem da comunicação. O espelhamento que você está dizendo é o rapport. Por exemplo, eu estou aqui, você está de braço, você está com as mãos atreladas, eu vou atrelar também porque eu vou me conectar a você. Isso também faz parte. Mas a comunicação, o olhar, você ser você mesma, sabe? O cliente tem que sentir que você está falando a verdade. Você tem que ser verdadeiro. Porque não faz sentido você querer vender algo só para você fechar um pedido e colocar dinheiro no seu bolso. Mesmo que o cliente tenha dinheiro, entende? Mas primeiro tem que ter o respeito. Primeiro tem que ter o respeito de vender aquilo que ele precisa. E muitas vezes acontece até o contrário. Às vezes, por exemplo, no caso da motorização, é você ter coragem de oferecer um produto mais caro. Ele não te pediu porque ele não sabia que você tinha. Então, você também tem o dever de dizer para ele e deixar com que ele escolha. Porque eu também faço produtos motorizados, cortinas, persianas, ligados com a automação da casa inteira, com a Alexa, por exemplo. Olha que legal. Então, muitas vezes a gente tem medo de oferecer um produto porque nós achamos o produto caro. Agora, para o meu cliente, não é. Quem vai dizer se é caro, se ele quer ou se ele não quer, é ele. Eu já ouvi dizer que o caro é aquilo que você não pode pagar ou que não te dá prazer. Né? Se a pessoa pode pagar e dá prazer para ele, ela pode se presentear. Não é isso? E muitas vezes eu acho que também as pessoas querem, às vezes de vez em quando a gente quer dar um mimo pra gente, né? A pessoa nem precisa daquela coisa, mas ela fala assim, não, vou me presentear, eu quero o melhor do mundo nisso aqui. Já que eu gosto disso, eu quero o melhor do mundo nisso aqui, né? Você falou também anteriormente que você entra na casa das pessoas. Tem gente que não fica confortável com isso. Né? Tem gente que não gosta assim, de entrar. Eu confesso que no começo eu também tenho que entrar na casa das pessoas, só da minha profissão, de arquiteto, né, de imóveis planejados e tal. Num primeiro momento eu ficava meio desconfortável, mas depois a gente acaba criando uma rotina, um modo operante, uma educação, assim, aquela coisa que não ofende ninguém. Que dica que você dá para as pessoas na hora de entrar no lar da pessoa? Que você disse que é como se fosse uma igreja, como se fosse um templo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo no modo grosso. Por exemplo, eu digo para os meus marceneiros, você vai entrar na casa da pessoa, você vai limpar o pé no tapete, vai pedir licença para entrar, mesmo que a pessoa tenha aberto a porta, né? Vai perguntar para ela qual banheiro que ele pode usar, onde fica o registro, caso aconteça algum acidente. Se aconteceu algum acidente, onde é que eu vou? Onde é que fica o registro e onde é que está o disjuntor, caso aconteça algum acidente. Né? Isso aí, quando ele entra de jeito na casa da pessoa, a pessoa já se sente respeitada.
né? E eu explico para eles também assim, ó, tem cliente que vai te oferecer um pão de queijo, vai querer que você senta na mesa com ele e tomar um café. Tem cliente que vai ficar ofendido, que aquilo ali é a casa dele, ele se sente... Existe essa variação, né? Qual foi o ponto que você chegou de equilíbrio assim, pra te deixar tão tranquila, tão à vontade assim para entrar na casa da pessoa? Eu vou te fazer uma pergunta. Quando você vai entrar na casa de uma pessoa, quando a pessoa abre a porta, quando ela olha para você, o que ela pensa? Qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça dela? Não sei. Não sei dizer qual o pensamento. Eu, por exemplo, no caso de eu abrir a porta para uma pessoa, para um vendedor, eu sou muito tranquilo. Eu estou pensando em resolver um problema. Sabe o que o seu cérebro pergunta? Eu gosto de você. Boa. Então, quando você abre a porta para alguém, que você olha para ela, seu cérebro inconscientemente pergunta, eu gosto de você. Aí rola a simpatia, a empatia, tá? Então, por exemplo, quando eu chego na casa do cliente, quando ele abre a porta, o que ele encontra? Ele encontra uma pessoa feliz. Você já leva... Eu entro, porque antes de entrar na casa da pessoa, eu me preparo. Eu me preparo porque eu digo assim, esse vai ser o melhor atendimento da minha vida. Eu posso fazer 10 atendimentos no dia. Então, na hora que eu chego na casa do cliente, eu falo, hoje eu vou fazer agora o melhor atendimento da minha vida. E nunca um cliente vai abrir a porta e não vai me ver sorrindo. Entendi. Ana, eu vejo que você vai de corpo e alma. E quando a gente se entrega de corpo e alma, qualquer pancadinha dói. Já teve algum dia que você se sentiu mal, assim, que você chegou para atender um cliente bem e ele não te respeitou? Aconteceu uma situação dessa com você já? Olha, antigamente eu até sentia um desconforto. Hoje eu não sinto desconforto mais, porque eu sei que cada pessoa tem um perfil. Cada pessoa tem um jeito de agir. E quando a pessoa não me conhece e eu não conheço ela, a minha reação de trazer um sorriso é uma abertura para que eu entre na casa dela, para que ela se sinta confortável em me receber. Agora, já aconteceu fatos que eu tive que ser rápida. Eu não pude ficar conversando. Aí você começa a analisar como é que o cliente te trata. Entende? Agora, se ele me chamou, na maioria das vezes, o meu cliente, ele vem por recomendação de alguém. Eu não chego lá do nada. 99% dos meus clientes é porque ou o arquiteto me recomendou ou algum outro cliente de 20 anos, que eu tenho um cliente que tem 20 anos fazendo uma cartela de cliente há 20 anos. Ou algum desses clientes me recomendou. 1% vem de Instagram. E o Instagram, eu já atendo no Instagram mesmo. Então, assim, acontece algum desconforto? Alguém, de repente, Ana, eu não vou comprar. Eu pergunto, mas por que você não vai comprar de mim? Eu quero saber por quê. Então, eu pergunto com toda delicadeza, para eu saber aonde foi onde é que eu preciso melhorar. Às vezes, aquele cliente não é para mim e tá tudo certo. Eu não vou vender para 100% dos clientes. A minha taxa de conversão é 80%. De 10 clientes que eu atendo, eu vendo para 8. Eu já cheguei a vender para 100%? Já. Mas eu sei que isso não vai acontecer sempre. Entende? Então, assim, eu não fico chateada por se der alguma coisa errada. Sabe? Isso já passou. Essa história de ficar remoendo o passado já era. Então, assim, o que eu fiz? O meu raciocínio é o que eu fiz que eu não tive o resultado que eu queria. O próximo cliente, eu vou fazer diferente. Entendi. Entende? Para não repetir o mesmo erro.
Entendi. Ana, você, além de vendedora, você é empresária também. Você produz suas peças, não produz? Sim. A gente produz as cortinas, né? Lá no ateliê a gente faz todas as cortinas, são todas feitas à mão. A gente tem uma infinidade de tecidos. As persianas, elas vêm de fábrica e a gente trabalha muito com motorização, com automação, né, na casa do cliente. Então, mesmo que o arquiteto, hoje eu bato muito na tecla, mesmo que o arquiteto ele não teve esse pensamento, essa visão de que daqui para frente as casas vão ser tecnológicas, já são e vai ser cada dia mais. A nossa vida já é tecnológica, então verdade. todo mundo quer facilidade. Ou quer facilidade, ou ele quer status. Então, assim, se o arquiteto não oferece, eu ofereço. Eu não deixo de oferecer. E aí, ele que vai dizer se ele quer ou não. Entende? Então, por isso que eu bato na tecla dos arquitetos. Não deixem de colocar um ponto de energia no cortineiro. Aí fica a dica aí pros Fica a arquitetos, viu? dica, não deixe. Nunca vai existir energia Wi-Fi, gente, viu? O custo é muito baixo. E outra coisa, a casa do cliente, a valorização do imóvel vai subir se ele colocar a persiana motorizada. Sabe? Então, assim, é benefício. Ana, você falou do seu lado vendedora. Lá na sua infância, você falou do seu lado empreendedora, que você foi uma vendedora e empreendedora. Hoje, você, além de vendedora, você é empresária. Já que você produz e você tem a sua equipe, você também é uma empresária, né? Você acha... Qual que é a dificuldade que o empresário tem, que você já superou, e para quem está pensando em montar um negócio, que dica você daria? Olha, se você fosse começar, o dia que você começou, a dica que você olhando para o passado e falando com você, naquele dia que você começou, o que você diria para você? É o seguinte, é como você pular de paraquedas. Ou você vai pular de paraquedas. Aí você faz o seguinte, você tá com medo. Aí você fala pro medo, fala assim, ó, fica aí, eu vou, fica aí. Porque ele não tem coragem de ir. Eu vou pular. E você fica, porque você não vai. Eu lembro que quando eu era uma vendedora de uma loja famosa aqui em Brasília, e aí eu recebi um convite para uma amiga que tinha uma loja, falou assim, Ana, você não quer ser minha sócia? Vamos abrir uma loja de cortina? Aí eu falei, então com sócia eu vou, né? Porque com sócia é mais fácil, o que eu não der conta ela dá, então com sócia tá tudo certo. Vamos. Essa sócia, nós olhamos ponto, nós olhamos lá como é que ia ser showroom, tudo. E no dia de ir na imobiliária, assinar o contrato para alugar esse ponto, para a gente abrir a nossa loja, né, que era uma coisa assim, sonhada e esperada, ela me liga de manhã. E ela disse para mim o seguinte, Ana, eu não vou poder mais ser sua sócia, porque eu estou com uma gravidez de alto risco, eu não posso me movimentar. Então, a nossa sociedade acaba aqui. Eu desabei, eu chorei, eu fui para o banheiro, chorei. Deu mais ou menos 3 horas da tarde, o meu marido do nada chegou em casa, ele chegava só às 6. Nesse dia ele chegou às 3. E ele falou, por que você está chorando? E aí eu contei essa história para ele, falei, olha... A fulana disse que não vai ser minha sócia mais, e aí como é que eu faço? Eu só tenho hoje pra... Ele sabia, né? Não vou desistir. Ele falou, não, você não vai desistir, você vai abrir essa loja sozinha. Vamos lá, e a hora é agora. Você vai, sozinha. E não é sozinha, né? Quando você se coloca à disposição para fazer aquilo que você quer, aquilo que arde no seu coração, é só você colocar o pé, que Deus, ele coloca o chão. Então é isso, sabe? Então assim, a gente não faz nada sozinho. Os anjos, eles vão aparecendo de todos os lados. E é isso, não tenha medo
empreenda, faça o seu melhor todos os dias, procure se capacitar, procure entender o que o mercado busca, busque parcerias, porque a gente não faz nada sozinho. É verdade. Sabe? Não existe o eu. O eu. O eu é limitado. Então, a gente tem que procurar parcerias e ser honesto com essas parcerias, sabe? Isso eu acho que é uma dificuldade que o mercado tem, é na questão da comunicação entre as pessoas, entre patrão e empregado. As pessoas que estão comigo hoje já tem 17 anos que nós estamos juntos. E é tão bom essas pessoas torcerem por mim. É tão bom eu levar trabalho para essas pessoas. Elas vibram com os clientes que eu atendo. Eu tenho uma satisfação enorme. Eu gravo vídeo na hora que a gente instala as cortinas. Depoimento dos clientes. A primeira coisa que eu, antes de postar, antes de fazer qualquer coisa, eu mostro para minhas costureiras. Que bacana. Então, assim, são momentos que é a valorização, sabe? Mas não só da cortina, a valorização do ser humano, do talento que aquele ser humano tem, do empenho que ele colocou para que tudo dê certo. E é muito engraçado, né? Que, por exemplo, olha só, a gente está quebrando 2 estereótipos aqui. Aquilo que eu falei, no cinema, o vendedor é um picareta, tipo assim, o Lobo de Wall Street, né? Aquele é o vendedor. E o empresário, ele é o vilão também. E aqui a gente está vendo o seu exemplo, que é exatamente o oposto, né? Você é o oposto do Lobo de Wall Street. Você ajuda o cliente a vender, você ajuda... ajuda o cliente a comprar. Ajuda o cliente a comprar, né? E a sua empresa é praticamente uma família, né? Que você diz, tem 17 anos, né? E que a TV, o cinema, coloca aquela coisa diferente. Eu fico muito satisfeito de ver, né, que a gente consegue, assim, é a ideia do podcast. Lembra no começo que eu te falei que a gente vê o lado B da pessoa? Você não é que você tem que ser, eu acho que todo empreendimento, todo empresário, ele tem que ser um líder, porque ele que sabe direcionar as coisas. Então, assim, mesmo que eu não saiba colocar um tecido na máquina, eu ir lá e fazer a cortina, mas eu sei como faz. É verdade. Entende? Eu sei como faz. Eu sei direcionar quem é que vai entrar como eu quero. E assim, direcionar a equipe. A gente direciona a equipe transformando essas pessoas, ajudando, na verdade, essas pessoas também serem melhores todos os dias. Sabe? Então, assim, a realizar os seus sonhos também. Todo mundo tem sonho. Todo mundo tem sonho. E é crescer junto. E é reconhecer o que eles fazem para eu chegar onde eu tô. Então, isso é muito bacana, sabe? Eu sei que tem pessoas por trás de mim, que eu tenho uma responsabilidade muito grande, mas essas pessoas torcem por mim. Isso me dá sabe aquela flecha que você puxa assim? E assim, dá mais vontade de ir mais longe. Mas isso foi construído. Não chegou de uma hora para outra. Porque eles confiam em mim. Ana, fantástico. Tem um rapaz que chama Neguinho. Ele já foi no Jô Soares, ele já foi na Fátima Bernardes, eu acho que umas 2 vezes, e ele dá palestra motivacional. E você fala muito parecido com ele. Sabe? Eu vou procurar saber quem é. Depois ele tem uma lanchonete perto da casa da minha mãe. Você chega na lanchonete, só tem clone dele. Todo mundo é igual, fala igual. E ele é um líder, sabe? E o atendimento lá é fantástico. Você se sente, você paga mais caro, só que o salgadão é uma delícia. O atendimento é fantástico. E ele ensina para as outras empresas como lidar com isso. E eu perguntei para ele um dia, aproveitei, né, que ele estava lá. Falei, Neguinho, qual que é o seu segredo? Porque assim, eu trabalho com funcionário, você sabe que às vezes não é fácil. Né? Você ele falou assim, Renato, o segredo é o seguinte, se a pessoa me ouve, ele fica comigo. Se ele não me ouve, não adianta, como é que eu vou treinar uma pessoa que não me ouve? Aí infelizmente, eu tenho que dispensar, não é o momento dela. Talvez não é agora, pode ser outro dia, mas não é o momento dela. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Né? Eu fico feliz de saber que dentro da sua empresa, que ser seu mundo é tão bacana de ponta a ponta.
Porque muitas vezes tem alguma empresa, tem algum atendimento que lá por trás, a gente já viu isso acontecer, é podre. É um clima ruim, da competição, puxação de tapete, né? Olha, uma coisa que eu amo é servir as pessoas. Eu gosto de fazer as pessoas se sentir felizes. E eu acho que isso volta para mim. Nessa comunicação, eu acho que isso volta para mim também. Então, os meus clientes, eles todos recebem presentes, café da manhã, e eu mesma que vou entregar. Num domingo de manhã, eu tô lá entregando café da manhã. Eu tô lá, às vezes, quando é preciso, 9 horas da noite, instalando cortina. Eu subo na escada, muitas vezes eu já subi, e eu mesma coloquei a cortina no trilho. Então, assim, claro, é quando eu posso e quando eu consigo. Mas esse desejo de fazer com que os olhos das pessoas brilhem, assim como o meu olho, que você está dizendo, brilha, para mim, assim, é o dever ser. Então, por isso que as coisas, eu acho, que dão certo. Porque eu vou atrás do que dá certo. Eu não vou atrás do que dá errado. Ana, você falou que acorda que horas? Que horas mesmo você acorda? 4h50, 4h40. Você tem filhos? Eu tenho filhos adultos já. Ah, menina. O Pedro, ele tem 29, a Ana Catarina tem 25 não, e a Maria Clara tem 23. Você e cada um tá cuidando da 29, sua vida. Não. Você não tem filho de 29, eu tenho filho de 29. Não parece muito. Daqui a pouco eu vou ser avó já. Menina. Eu ia te perguntar, como é que você consegue conciliar isso tudo? Marido, filho, trabalho, com essa dedicação toda que você tem pro trabalho? Então, isso tudo é uma construção. Eu tenho 30 anos de casado. Eu tenho um marido maravilhoso. Nós namoramos durante 5 anos e depois casamos. Então, tem 35 anos que nós estamos juntos. E ele é um presente de Deus para mim. E eu sou um presente de Deus para ele. E ele me ajuda muito. E ele não passa a mão na minha cabeça. Porque ele quer o meu melhor. Então, ele quer que eu cresça todos os dias. E ele me fala a verdade. Então, isso ajuda a você ter uma cabeça serena. Uma cabeça que pensa em coisas boas, em ser leve. Pensa em você querer bem ao outro. Pensa em você querer que o outro seja próspero. Sabe? Então, você tem que prestar atenção com quem você anda. Tá? Se você anda com pessoas reclamonas, pessoas que têm a mente pequena, pessoas que não querem ir para frente, que estão estacionadas aonde estão, você também vai ficar. Então, eu acho que o segredo é caminhar junto e procurar estar no meio de pessoas que tenham um pensamento de que você pode chegar a alcançar o seu sonho, seja ele qual for. Agora, o bom é sonhar alto. Isso é verdade. O bom é sonhar alto. Diz que se você contar para um amigo seu um sonho seu e ele não duvidar, tá errado. Pode subir mais um pouquinho, né? O bom mesmo é não contar. O bom mesmo é não contar. Mas você sabe que eu tenho uma coisa assim, as pessoas ficam assim, eu tenho um projeto, eu não vou contar pra ninguém. Eu vejo de uma outra forma. Por exemplo, eu entendo que quando a gente verbaliza, você lembra que pensa, Sim. fala. Quando você verbaliza, você fez um contrato social. Por exemplo, como é que eu montei a marcenaria? Eu falei pro meu pai, eu vou montar uma marcenaria. Você falou pra quem você confia. Aí, o que aconteceu? Não posso mais voltar atrás. Atravessei essa ponte, eu explodo a ponte. E aí vai, de pouquinho a gente vai, né? Muitas vezes também, agora falando um pouquinho, não era eu que tinha que estar falando aqui agora, mas eu vou falar um pouquinho. Eu vou construindo as coisas aos poucos. É igual aquela história, vou fazer acho que foi a Janaína que me ensinou essa história, não sei quem foi, ouviu em algum lugar. Você quer fazer caminhada? Quer correr? Beleza, faz o seguinte, compra um tênis. Aí você compra o tênis e deixa do lado da cama. Sim. Aí no outro dia você só calça o tênis, toma café, coloca o sapato e vai trabalhar.
Aí no dia você calça o tênis, chega até na porta de casa. Eu li um livro semana passada sobre isso. Pois é, eu acho que é de algum livro. Então se você Kaizen. vai aos pouquinhos... Kaizen. É. Você vai andando aos pouquinhos e vai quebrando as pontes atrás, chega uma hora que você vai fazer. Sim. Né? Isso aí, às vezes as pessoas pensam que é fácil. Não, é fácil, o cara chega aqui e faz e papi. Não, não é, né? As pessoas, às vezes, elas tiveram um caminho, elas trilharam e foram construindo devagarinho e deixando muitas vezes de ser o que ela é. Né? Abrindo mão do instinto dela e se forçando a andar para frente um pouquinho. E no que você falou, eu senti um pouco disso. Né? Que você falou de se aprimorar, de quebrando as barreiras, andar com as pessoas que pensam igual a você, né? Diz que você é a média das 5 pessoas que você anda. Mesmo que elas estejam mortas. Mesmo que você esteja lendo um livro dela. E existe o contrário também, viu? Você também tem que se desconectar das pessoas que não agrega valor para você. Tem que desapegar, Tem né? que desapegar. Você já desapegou muito, assim? Como é que foi na sua história de vida aí? Já desapeguei, sim. Acontece naturalmente, parece que o assunto não bate mais. Não dá para sentar na mesma mesa. A mesa não dá mais para você sentar numa mesa e falar de pessoas. Para falar de coisas, sabe? Para falar sobre criticar pessoas. Não dá. A mesa, eu acho que a gente tem que falar sobre crescimento. Deixa eu só fazer um parêntese. Dizem que pessoas pequenas falam de pessoas, pessoas médias falam de coisas e pessoas grandes falam de ideias. De ideias. Você não tem mais tempo para perder com fofoca, né? Não dou conta. Não dou conta, não. Não, às vezes a gente fala de pessoas também, mas às vezes admirando. Por exemplo, um cara que eu admiro, não conheço profundamente, não sei se ele é um mau caráter, mas o Elon Musk eu admiro. Né? Porque é um cara que se fez e dobra a aposta toda vez e tal, já li livro dele e tal. E aí, eu tô falando de pessoas, mas ao mesmo tempo eu tô falando de ideias. Sim. Agora ficar falando da vida particular das pessoas... Não dá, não. Isso já é passado. Eu acho que você fica preso, quando você fala da pessoa, você fica preso à pessoa. Você não consegue se desenvolver. É a mesma coisa de você ficar vivendo o passado que você deveria ter feito aquilo e você não fez, ou se eu soubesse naquele tempo, eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria feito diferente, de repente nem faria. Mas o que você faz com o que você tem hoje? Então, assim, conviver com pessoas que têm uma mente campeã, você tem a possibilidade muito maior de se tornar um campeão. E as pessoas que estão preocupadas com a vida dos outros, não é que você tem que desativá-las para a vida inteira. Às vezes é um parente. Mas assim, coloca ele um pouquinho só de lado. É aquela coisa de momento. Eu não acho assim, eu acho que a pessoa... Ajuda ele na hora que ele precisar, mas assim, segue seu caminho e mira lá no alvo. E assim, você tem que saber onde você quer chegar. Porque se você não sabe, nesses vídeos que eu gravei pro YouTube, que eu ainda não postei, eu falo que quem não sabe que caminho quer chegar, qualquer caminho serve. É a história da Alice no País das Maravilhas, que todo mundo fala, mas é fato. É fato. Você fica rodeando, se você não sabe aonde você quer chegar, você fica rodeando atrás do rabo e não desenvolve. E fica colocando culpa no outro. Sabe? É a questão da autorresponsabilidade. Tô esperando fulano, tô esperando ciclano. Não dá. No mundo que a gente vive hoje, você tem que ser autorresponsável. Entende? Responsabilidade, a responsabilidade é sua, pelos seus erros e pelos seus acertos. Isso, a gente fala isso pros nossos filhos. Aqui na sala, aqui embaixo dos projetistas, tem um quadrinho que tem um menino que chama, que viralizou, que ele é o, como é que é o nome, gente? Ele é o Success Boy, que é um menino de roupa verde, assim, na praia. O pai dele tirou uma foto assim, mas ficou icônica essa foto. E eu coloco lá e coloquei a frase para os meninos, não coloque seu prestígio na mão dos outros, faça acontecer. Né? E uma vez você me mandou uma frase que eu nunca esqueci. Você falou assim, a luta é sua, mas a vitória é sua.
Você me mandou essa frase uma vez no WhatsApp, quando eu tinha aberto a marcenaria e tal, né? E eu achei fantástico. Falando, Ana, essa é referência pra mim, menina. No começo eu falei, ó, do pouco que a gente conversou, eu aprendi muito com você. E tudo que você me falou, eu nunca esqueci. Por isso que eu digo, e insisto novamente, faz seu canal no YouTube. Eu vou me inscrever. Vou pegar essa dica aí. Vou pegar essa dica. Você acorda 4 horas, faz o seu grupinho lá, faz sua live das 4 horas da manhã. Todo mundo, quando acordar, já tá lá. Ó, gente, acordei pra vencer hoje. Olha, eu acho que não vai ter quase ninguém, viu? Porque 4 horas da manhã. Não, mas a live fica lá, ela fica lá. Sim. Né? Faz. Porque agora eu vou te falar uma coisa. Você vai encantar as pessoas e quando você começar, você não vai poder parar. Porque senão vai todo mundo se sentir órfão. O que você vê, não tem como desver, né? Não, porque você fez, a pessoa vai ficar esperando no outro dia. Elas vão te acompanhar. É mais uma responsabilidade. Quando uma pessoa que tem conteúdo igual você se propõe a dividir com as pessoas, você vai se impressionar. E não é a quantidade, é a qualidade. Se você tiver as pessoas que te seguem assim em qualidade, eu vou ser um deles, tá? Essa semana eu fiquei muito contente porque tem uma pessoa que veio falar para mim que há 20 anos atrás, é o que você disse, hoje ela mudou a vida dela, tá tendo coragem de fazer coisas que não fazia antes, para melhor, é claro, na sua profissão, no seu casamento, na educação com o filho. E ela me falou assim, olha, há 20 anos atrás você me incentivou e hoje eu sou o que eu sou porque eu segui algumas coisas e os seus passos. Eu te vejo desde então. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque os nossos filhos, eles não são aquilo que a gente fala. É aquilo que o que eles veem a gente fazendo. E existem outras pessoas que também é assim. Então, eu acho que a gente tem responsabilidade tanto na nossa casa como na sociedade também. Eu não imaginava isso. Mas, assim, não fui eu que mudei essa pessoa. Não fui eu. Foi ela que teve coragem de fazer coisas diferentes. Entende? Então, o mérito não é meu, o mérito é dela. E eu vejo, assim, que essa é uma grande vitória. Ana, olha só. Deus gosta de todos os filhos dele. E ele conta com os outros filhos para ajudar. Se ele te deu um talento, você conhece a parábola dos talentos? Sim. Se ele te deu o talento, é para você multiplicar. Se você multiplica, você é o servo bom. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Então, se você tem esse talento, multiplica ele agora. Distribui ele. Sabe, se você sincero, você fez transformação na minha vida, você fez transformação na vida dessa pessoa. Tem outras também, mas... Então, que bom. Eu fico contente, mas eu falo, continua. Porque você ver, o poder olha só, não é meu. Não, olha só como é que Deus é justo. Quando você aprende uma coisa, você só aprende quando você ensina. Tá lá, você jogou daquele cômodo dentro da sua cabeça, tudo bagunçado. Para você ensinar para uma pessoa, você tem que organizar nas caixinhas. Nessa hora tá organizado e tá guardado. Sim. Né? Quando a gente ensina, é que a gente aprende. A gente tem que analisar o nosso pensamento para a gente passar para frente. Né? E você já está fazendo, só está faltando o quê? Uma coragem de apertar o botão, play. Apertar o upload. Está faltando só apertar o upload. Né? E eu acho que você tem que fazer, faz do jeito que tiver. Inclusive um amigo meu que estava me apoiando aqui no podcast, eu ficava arrumando uma coisa, arrumando outra, ele falou, Renato, o mais importante é o seguinte, começa. Se você começar, é que você vai testar e você vai ver o que você precisa melhorar. Se você não fizer o primeiro, fizer o segundo, você vai melhorando. Renato, eu escuto isso todos os dias da minha vida. Eu tenho um marido que ele acredita muito em mim. Então, ele me fala isso todos os dias. Mas na mente é um processo, né? A mente é um processo. A mente é um processo. E cada dia você vai ficando mais corajoso, mais corajosa. E isso vai acontecendo, isso está acontecendo comigo. E por quê? Porque eu acho que eu mereço. Eu mereço tudo de bom e do melhor. Eu acredito nisso. Então, a partir do momento que você acredita nisso, as coisas começam a acontecer de formas diferentes. Você começa a ter uma coragem que você não tinha. Apesar das pessoas falarem para você, mas você que tem que acreditar. Ana, uma coisa que você falou aí que é fantástico. Eu mereço.
Eu Porque, mereço. gente, muitas coisas não acontecem na vida da gente por uma autossabotagem, por aquela sensação de não merecimento. Sim. Às vezes a pessoa até constrói uma coisa e depois destrói por uma sensação de não merecimento, né? A gente tem que ter isso na cabeça, né? Porque a gente fica pensando, se o outro não tem, eu não posso ter. Não, às vezes, talvez, né? A gente fica com a assim, sensação... se o outro tem, eu não posso ter, tem que... a pessoa que pensa assim... Não, eu digo assim, se o outro não tem, eu também não posso ter, sabe? Isso é um invejoso, né? Não, é o que tem. Não, é você, por exemplo, vamos supor, eu tô aqui, aí eu tô tendo sucesso financeiro, mas eu olho pro lado e vejo uma pessoa pobre. Lá no seu subconsciente, ainda mais no Brasil, que a pessoa pensa que pobreza é sinônimo de honestidade. E que você conseguir Que rico tá prosperar roubando alguma é coisa. só com roubo. Né? Então, isso às vezes implanta, né, desde a infância da gente. Tem gente que glamoriza a pobreza. A escassez é tão profunda que ele não consegue enxergar além e nem do que existe. Mas né? não por maldade. Sim, é porque Né? foi plantado nele nisso. Foi plantado, vem de geração vem para de geração para geração. geração. E você falou de uma forma tão bonita agora, assim, eu mereço, que me incentiva. Eu acho que você me ajudou até a quebrar um sabotador que eu tinha aqui, sabe? Eu achei bem bacana isso aí. Eu realmente... Eu acho que eu todo mundo... mereço, e eu sei, e o que eu quero é realmente o que está escrito nessa almofadinha. Eu não admito nada que não seja o extraordinário na minha vida. Eu decretei isso para mim. Então é assim que vai ser. É assim que vai ser, não. É assim que está sendo. É assim que está sendo. Você constrói a cada dia, Sim. né, menina? Nossa, muito bom. E seus filhos, como é que eles te veem? Olha, os meus filhos, eles têm... Eu acho que eles têm uma admiração por mim. E eles me olham como uma pessoa que vai além. Que eles podem se espelhar. Nossa, Eles isso é têm fantástico. muito respeito, tanto por mim quanto por meu marido. E eu sempre disse para eles o seguinte: vocês têm que confiar em vocês. Porque eu confiei neles. E confio até hoje. Muito, muito mesmo. Então, eu sempre incentivo para que eles tenham essa mente de campeão. Nós incentivamos nós cobramos a autorresponsabilidade. A responsabilidade e a responsabilidade no meio que eles vivem. Porque assim, eles são adultos. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Eu não carrego culpa nenhuma. Porque eu me dediquei para que eles tivessem o resultado que eles têm hoje. Que foi boas escolas, bons estudos, boas viagens. Entende? Daqui para frente, a responsabilidade é deles. Eu tô aqui. Se eles precisarem, eu vou estar aqui. Eu sempre estarei. Mas eles têm que implantar em cada um a autorresponsabilidade. Porque eu posso estar aqui hoje, mas amanhã não. Então Fisicamente. Você tá... Então, eles não têm que depender de mim e de ninguém. Então você está com aquela sensação de dever cumprido. Sim, dever cumprido. A sensação, algumas pessoas têm sensação de culpa, né? Eu não tenho um sentimento de culpa nenhum. Isso nem me passa na minha cabeça, porque eu acho que a educação que eu dei foi uma educação... não foi perfeita, mas é aquilo que eu tinha naquele momento. Uma coisa que as pessoas não entendem é o seguinte: meu pai e minha mãe eu só não sempre fiz fazem mais o porque melhor, eu não né? sabia. Exatamente. Entende? Eu só não fiz melhor ou mais porque eu não sabia. Mas de tudo que nós fizemos, são pessoas incríveis. E eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma que eles vão alcançar aquilo que eles querem. Eu tenho certeza. Você falou com brilho no olhar aí, Ana. Esses dias eu tava brincando com o Anderson, o Pedro, nosso filho mais velho, casou. E aí a gente vê as pessoas falarem de síndrome do ninho vazio, né? O filho casou, foi embora. E aí os pais ficam sozinhos em casa.
Tipo assim, esse sentimento pra mim é zero. É zero, porque esse é o caminho correto. É a ordem natural das coisas. É a ordem natural das coisas. Não vou falar que quando ele saiu de casa, eu chorei. É claro que eu chorei, mas foi rápido. Quando ele casou, eu chorei também. Uma semana antes do Dia das Mães, eu também chorei. Porque ia ser o primeiro Dia das Mães que ele não estava comigo. Mas eu me restabeleci e tá tudo bem. Essa é a vida dele. Agora que ele casou, ele tem uma família. Eu não sou a prioridade. Entende? Eu sou a mãe, porque ele precisar. Agora, ele está começando uma nova família. Então, eu sou a família... Eu não sou mais a família que ele foi gerado. Agora, ele precisa gerar a família dele. É aquela coisa, a ordem natural das coisas. É a ordem natural das coisas. Então, por isso que eu não sinto... Você tem que escrever mesmo seu livro sobre inteligência emocional, porque você tem muita inteligência emocional. Imagina. A gente aprende, né? A gente aprende com a vida, a gente aprende nos livros, a gente aprende nos vídeos, a gente aprende com as outras pessoas, independente se ela é mais nova, se ela é mais velha, sabe? Então, assim, a vida é um eterno aprendizado. Você tem que querer aprender. Você tem que decidir hoje o que eu vou aprender de novo hoje, sabe? Além de, na minha primeira manhã, de eu decretar, de eu falar o que eu quero para o meu dia, eu pergunto também o que vai acontecer de extraordinário na minha vida hoje. Então, assim, e aí você vive uma vida mais leve. Porque você não está preocupado com os outros. Ana, entende? Eu disse, eu tenho que frequentar suas palestras, Ana. Você é ótima. Você é ótima, Ana. Você é ótima, ótima, ótima. Eu aprendi muito com você hoje. Se você chegou até aqui, aquele negócio, dá uma voadeira com os 2 pés no peito do like. Tá? Vou deixar todos os dados aqui da Ana aqui embaixo, pra vocês seguirem, acompanhar a Ana. Me ajuda a pressionar a Ana para ela fazer esse canal no YouTube rápido. Eu vou ser o primeiro seguidor, tá bom? Ana, muito obrigado. Quero deixar claro com você uma coisa. Eu quero você aqui mais vezes, tá bom? Quando você me chamar, eu venho. Agora, para encerrar, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali. É o seguinte, esse vídeo pode ficar na internet 100, 200, 300 ou para sempre. O que você queria dizer para as pessoas daqui a 300 anos? Que mensagem que você queria deixar? Que essas pessoas... elas acreditem que elas são imagem e semelhança do Criador, porque é isso que nos faz a ser fortes, inteligentes, emocionais, criativos e ter vontade de viver. A gente tem que ter vontade de viver todos os dias, porque eu acho que todos os dias a gente renasce. A gente renasce para ter uma vida extraordinária. Ana, muito obrigado, viu? E até a próxima. Eu te quero aqui de novo, tá bom? Tá bom. Obrigado, pessoal. Tá joia, tá. Obrigado, pessoal. Obrigado por quem acompanhou até aqui. Abração, até mais. Tudo de bom. Ana, fantástico. Fantástico.